Boa noite, povo de Deus, sejam bem-vindos. Glória a Jesus. Vamos nos achegando. Boa noite, sejam bem-vindos, povo de Deus. Limpando a lente aqui. Aleluia, boa noite, povo santo, povo de Deus. Vamos nos achegando. Sejam bem-vindos. Glória a Jesus. Aleluia, sejam bem-vindos, povo de Deus. Vamos entrando, vamos chamando os irmãos, a família. Manda aí os link para os irmãos. Convoca o povo, vamos lá. Sejam bem-vindos. Aleluia. Boa noite, povo de Deus, sejam bem-vindos. Estamos aqui, dia 14, 14º dia da nossa jornada da provisão. Já tivemos um culto poderoso, meu Deus, que culto foi esse? Glória a Jesus, muita presença de Deus. Foi uma bênção essa manhã, foi extraordinária. Quem estava lá foi sacudido por Deus, né? Estamos no 14º dia. Estou fazendo essa live porque tínhamos o conteúdo de sexta-feira e não foi possível fazer a live na sexta-feira, e eu estou aqui para a gente pôr em dia o nosso conteúdo, porque a semana que vem, amanhã, né, já temos outros ensinos, outras chaves, e nem todos os irmãos vão poder participar, mas vai ficar gravado e na medida do possível cada irmão vai ouvindo aí, amém? Glória a Deus. Irmãos, como de sempre, eu gosto de começar liberando a bênção sobre a sua vida. Então, esse dia 24 de novembro, eu quero declarar sobre a sua vida a multiplicação das suas sementes, amém? Que tudo que você semear hoje, você colha em abundância nos próximos dias. Tudo que você já semeou, tudo que você tem de depósito de Deus, que você comece a colher em abundância. Declaro que Deus te dá a sabedoria para diversificar as suas fontes e que você encontre novas oportunidades, novos meios, novos caminhos para prosperar, multiplicando suas fontes de suprimento. Declaro que você está sendo revestido por uma sabedoria poderosa na área das suas finanças, para tomar decisões que levem ao crescimento e à abundância. Que sua mente seja iluminada para entender os princípios de Deus nas suas finanças, com discernimento, e que você construa uma base sólida da sua vida financeira. Declaro que Deus lhe dê coragem para tomar decisões ousadas, baseadas em fé, mas também com sabedoria. Ousadia com sabedoria. Receba essa palavra, receba isso. Eu declaro essa bênção, a bênção da ousadia com sabedoria. Que a sua confiança em Deus seja maior do que o medo de dar o passo à frente para investir e ver suas finanças florescerem. Eu declaro que você será um semeador fiel e generoso, um provedor generoso, um provedor abundante. Cada oferta, cada ato de generosidade
se transformará em uma colheita transbordante na sua vida. Como diz a palavra, o que semeia generosamente, generosamente colherá. Que a prosperidade de Deus venha sobre a sua vida de forma surpreendente. Em nome de Jesus eu profetizo proteção de Deus sobre as suas finanças, que os erros financeiros não venham prejudicar a sua vida, que Deus te dê discernimento para evitar perdas e entrar em negócios errados, em prejuízos, e que você seja sempre guiado pela direção do Senhor para preservar e prosperar. Eu declaro que você experimentará um crescimento constante em todas as áreas da sua vida e especialmente na sua vida financeira, que suas finanças, sua saúde, sua vida familiar esteja em harmonia e que a graça de Deus, com a graça de Deus, você experimente um crescimento contínuo com frutos da fidelidade de Deus à sua sabedoria. Em nome de Jesus, essa é a bênção que eu decreto sobre a sua vida e sobre a sua família. Amém? Estamos na última semana, entramos hoje, domingo, né? Na última semana da nossa jornada. Quem está feliz aí com Jesus? Quem foi abençoado durante essas 2 semanas? Já passaram, né, 14 dias e hoje o 14º dia, estamos finalizando. E essa semana vai ser a semana da generosidade. Então, só para lembrar você, a primeira semana foi sobre restituição. A segunda semana foi sobre libertação. E essa semana é sobre generosidade. É o tema da nossa semana e nós vamos aprender, né, a nos movermos em generosidade. Mas hoje, para encerrar a segunda semana, né, que seria a aula de sexta-feira, eu quero te trazer um conteúdo e tenha isso como uma aula, amém? Uma aula para a sua vida financeira. Nós não podemos nem pensar em generosidade sem organizar a nossa vida financeira primeiro. Amém? Não podemos nem pensar. Você não está autorizado em pensar ou cogitar em doar generosamente se a sua casa não estiver em ordem. Você não pode ofertar generosamente se a sua vida financeira está em desordem, se você está devendo pessoas. Como que você vai ser generoso com pendências? Eu gosto de ser responsável nas coisas que eu ensino. No máximo você vai conseguir dizimar, porque ali é a primícia. Mas ser generoso e conseguir ser escandalosamente generoso é para quem fez a lição de casa. É para quem fez o que precisa ser feito. Então, o que eu vou ensinar hoje, eu quero que você seja tenha muito temor de Deus, para isso não criar uma brecha para você nunca ser generoso. Eu nunca consigo me organizar, então nunca vou ser generoso. Isso não pode criar uma cultura de não doar porque você nunca faz a lição de casa. Então é sua responsabilidade, com essa palavra que você vai receber, de curar a sua vida financeira, sanar os problemas financeiros, para você ter potencial de ser um provedor generoso. Escreva aí: quem não faz a lição de casa não pode ser um provedor generoso. Quem não se organiza, você não vai conseguir. Se alguém generoso dá ofertas generosas, ser escandalosamente generoso, devendo às pessoas, com a vida financeira desorganizada. Então, está na hora de você ser responsável com o que você está recebendo de informação. Então, a minha primeira palavra, a primeira chave para esta noite é: organize suas finanças para você ser um provedor generoso. Coloque a sua casa em ordem antes de pensar em doar. Como é que doa devendo? Como é que doa as coisas? Como é que é generoso com a vida financeira em desordem? Não dá. Tem que fazer a lição de casa primeiro. Então, eu quero ser um provedor generoso, eu tenho isso no meu coração, mas preciso organizar. Então você nem pode cogitar em ser. O máximo que você vai conseguir é pagar ali, ser fiel no seu dízimo, porque é a primícia. Então você recebeu, pagou o dízimo e vai pagar as contas.
Um irmão me perguntou, e eu quero compartilhar, né, porque não é para expor, mas nem vou falar nome de ninguém, mas o irmão me perguntou: pastor, como que faz para dar o dízimo no crédito? Não faz nem sentido, porque o que é o dízimo? É a primícia. Você trabalhou, você recebeu, você teve o lucro e você vai lá e vai dar o dízimo do que você recebeu. Então nem cogite a possibilidade, né? A não ser que ali por causa de milhas, por causa de cashback, enfim, né? Mas não faz nem sentido. O dízimo é a primícia. Então a primeira lição é: coloque a sua casa em ordem antes de pensar em doar, antes de pensar em ser um provedor generoso. Mas isso não é uma brecha para você a vida inteira não ser generoso. Então não podemos pensar em generosidade sem antes cuidar da nossa própria casa. A generosidade começa com responsabilidade. Se estamos com as finanças desorganizadas, devendo pessoas, isso cria uma barreira para sermos generosos. Não podemos oferecer aquilo que não temos. Por isso, antes de olhar para o próximo, olhe para dentro da sua casa. Organize sua vida financeira. Se você não está cumprindo com seus compromissos, como você vai honrar os outros? Então, esse momento, você vai sentar junto com o Espírito Santo, pegar um papel e uma caneta, que eu estou falando isso desde o início da série. Pega um papel, pega uma caneta, se organize. Faz a lista de quem você deve. Fala: Espírito Santo, se eu esqueci, me faz lembrar, porque você não pode ficar debaixo de palavra de maldição. De uma pessoa que você está devendo talvez há 10 anos, que você está devendo ainda, e a pessoa falando mal de você. E tem brecha, a palavra de maldição vai cair em você. A maldição sem causa não encontra pouso, mas é a sem causa. Então, se você tem uma brecha, tem que fechar a brecha. Escreve aí para mim: tem que fechar as brechas. Tem que fechar as brechas. Isso é algo que você precisa anotar e obedecer. Então não use a sua desorganização como desculpa para não ser generoso. A desorganização financeira não pode ser uma justificativa para você não ser generoso o resto da vida. Você nunca se organiza, nunca vai ser generoso. Então é fundamental entender que a generosidade não é apenas sobre o que sobra, mas uma decisão intencional de arrumar a vida. Falando: eu vou me arrumar, vou me organizar e eu vou conseguir, além do dízimo, eu vou conseguir ser generoso. Ter uma generosidade escandalosa para a glória de Deus. Não criar uma cultura de desculpas, né? É essencial para a sua generosidade ser constante. Quando estamos comprometidos com a organização da nossa casa, somos mais capacitados a doar, a abençoar e impactar mais vidas. Então existe uma conexão entre prosperidade e generosidade. Pessoas que alimentam os pobres, pessoas que cuidam de crianças, que investem em projetos grandiosos, pessoas que contribuem de uma forma poderosa para mudar de verdade a situação de uma cidade, de uma nação, na maioria das vezes são pessoas que aprenderam a lidar com finanças, são pessoas que fizeram a lição de casa. Elas não são mais boas ou menos boas que as outras, mas simplesmente fizeram a lição de casa. Escreva aí: fazer a lição de casa. O que distingue é a capacidade de gerar recurso através do trabalho, do serviço e a semeadura de boas ações. Organizar as nossas finanças de maneira a desenvolver essa habilidade extraordinária para servir os outros. Quem quer ser um provedor? Um provedor geracional. Quem quer ser um provedor poderoso? Quem deseja ser esse provedor? Então precisa se organizar. A generosidade, o poder de ser generoso, a bênção de ser uma pessoa generosa, ela é um resultado de um plantio, é uma colheita de uma vida organizada. Generosidade é a colheita de uma vida organizada. A generosidade vem do plantio, da semeadura dos recursos ao longo da vida. Quando você começa a organizar suas finanças e cumprir sua parte, começa a ver a multiplicação da semeadura. Não é sobre o quanto você tem, mas o quanto você se organizou para compartilhar o que tem. O dinheiro começa a fluir através de você em vez de para você. E isso transforma a sua vida. Fluir através de mim e não para mim.
Então a bênção de Deus, ela flui, ela passa por mim, vem na minha mão e ela continua. Não é uma represa, mas é um rio. É o leito de um rio. Diga, eu sou um rio. Eu sou um rio que recebe, né? E passa por mim. A minha casa é abençoada, o meu entorno é abençoado, mas não para em mim, vai continuar. Isso é um ciclo poderoso de generosidade, com consistência. Amém? Glória a Deus. Quem está entendendo isso? A prosperidade, ela é uma responsabilidade pessoal. Antes de ser uma fonte de bênção para os outros, é necessário primeiro ter o suficiente para cuidar de si mesmo e da sua casa. A responsabilidade financeira pessoal é o primeiro passo para tornar-se um canal de bênção para os outros. Pagar suas contas, garantir que sua família seja alimentada e cuidada. Porque a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus negou a fé e é pior que infiel. Então cuidar dos seus é a primeira lição. Organizar sua casa. Ter uma casa bem alimentada, bem cuidada, uma esposa suprida, filhos supridos. Isso faz parte da organização que precede a generosidade. Afinal, como a Bíblia diz, se nós não cuidarmos da nossa casa, somos piores do que infiéis e negamos o próprio Deus. Ser responsável com o que nós temos é a chave para a gente poder começar a abençoar os outros. Então isso não é sobre egoísmo, isso é sobre a ordem financeira. Há muito pastor irresponsável, né? Que a pessoa está toda desorganizada financeiramente e ele quer tirar mais da pessoa. Deus nos livre desse caminho. Como que uma pessoa que está devendo os outros, ele vai vender o carro para dar na igreja? Como uma pessoa que está atolada em dívida, né? Vai vender o que tem e pegar sua renda e ofertar. Primeiro você precisa se organizar em casa. Lembrando primeiro de dizimar, porque é os 90 que vai, os 10% que vai abençoar os 90. Então você vai dizimar, mas não dá para ser generoso, não dá para ser escandalosamente generoso. Amém? Estão entendendo isso? Então a generosidade nasce da ordem. Escreva isso. Generosidade nasce da ordem. Nasce da organização. A ordem é o fruto de um compromisso de viver de maneira responsável, como Deus confiou a você. A generosidade não é sobre quanto você tem, mas o quanto você pode compartilhar. Organize suas dívidas, organize suas finanças, pague suas dívidas, cuide da sua casa e assim você vai ser capacitado para abençoar os outros. Quando o dinheiro começa a fluir de você, em vez de para você, você vai ver o impacto que isso traz na sua vida. Em Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 1 ao 6, o presbítero Lucas me compartilhou essa palavra hoje e eu queria ler com você. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares, em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Quando as nuvens ficam cheias, a chuva cai. Uma árvore pode cair em qualquer direção, mas no lugar em que cair, aí ficará. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará e nem colherá. Deus faz todas as coisas, e como você não pode entender como começa uma nova vida dentro da barriga de uma mulher, assim também não pode entender as coisas que Deus faz. Semeie de manhã e também à tarde, porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem, nem se uma crescerá melhor do que a outra. Então é tempo de nós multiplicarmos as nossas fontes, né? É tempo de buscar uma santidade financeira. O que é uma santidade financeira? Todos nós como cristãos, e eu sei que nós estamos aqui com uma audiência de pessoas que é de Deus, convertidas, a maioria já está no caminho do Senhor. Então, nós buscamos uma santidade nos ensinamentos bíblicos, nós somos frequentemente a viver uma vida de santa, buscando santidade em várias áreas, moral, familiar, mental, emocional e física. Porém, muitas vezes nós negligenciamos a importância da santidade na área das finanças.
Então a Bíblia nos ensina que uma vida íntegra diante de Deus não se limita apenas num comportamento moral, mas também na relação dos recursos que Ele nos confiou. Então é muito perigoso uma vida financeira desordenada. Em 2 Reis, no capítulo 4, nós encontramos a história de um profeta, irmãos, que ao falecer, ele deixou sua família numa situação financeira muito complicada, desesperadora, com dívidas que ameaçavam a liberdade dos seus filhos. Seus filhos iam ter que virar escravos para pagar a dívida daquele profeta. E essa narrativa, ela nos alerta sobre a gravidade de, às vezes, ter uma vida espiritual santa, mas uma vida financeira desordenada. Então não se trata apenas de dinheiro, mas de uma questão de mordomia fiel e responsável diante de Deus. Então nós precisamos de temor para administrar nossas finanças. Santidade financeira, escreva isso, santidade financeira. É fundamental porque reflete nossa reverência a Deus em todos os aspectos da nossa vida. Provérbios 22:4 nos ensina que a humildade e o temor do Senhor conduz à riqueza. Olha lá, humildade e temor do Senhor conduzem à riqueza. Então quando você pega o dinheiro, você precisa ter humildade para lidar com esse dinheiro e temor do Senhor. E aí a Bíblia diz que os que fazem isso vão ser conduzidos à riqueza, à honra e à longa vida. Escreva isso: riqueza, honra e longa vida. Riqueza, honra e longa vida. O temor de Deus, neste contexto, é um respeito profundo pelos recursos que Deus manda, pelos recursos divinos. Se desejamos viver conforme a vontade de Deus, precisamos ter temor com o dinheiro que vem nas nossas mãos, o recurso que vem nas nossas mãos, e administrarmos as nossas finanças com temor do Senhor. A chave para a nossa santidade financeira não está no quanto ganhamos, mas como administramos o que Deus nos concede. A Bíblia nos ensina a sermos bons mordomos, reconhecendo que possuímos, tudo que nós possuímos é uma dádiva de Deus. Quando somos fiéis no pouco, Ele nos confia mais. Como está escrito em Lucas 16:10, portanto, a nossa maneira de gastar, de investir e distribuir os recursos, temos de refletir a nossa fidelidade a respeito de Deus. Praticar o dízimo e a oferta são expressões claras do temor de Deus no nosso coração, né? Então, vamos colocar Deus em primeiro lugar nas nossas finanças. Esse é o princípio de uma boa mordomia financeira. E precisamos da orientação do Espírito Santo. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. O Espírito Santo está presente. Escreva: o Espírito Santo me ensina todas as coisas, inclusive lidar com dinheiro. O Espírito Santo está presente para guiar as suas decisões financeiras. Ele é o nosso conselheiro, nos ensinando a administrar com sabedoria os recursos que Deus nos dá. Ao buscar a santidade financeira, você não somente honra a Deus, mas também vive de forma mais alinhada com seus princípios de prosperidade. Então eu quero te dar agora 3 fundamentos para você alcançar uma economia estável. 3 fundamentos. Primeiro, aprenda a dar. O princípio da generosidade. O primeiro fundamento para você alcançar uma economia estável é entender o poder do ato de dar dízimos, ofertas, o seu imposto, ajudar os mais pobres. Todos esses são instrumentos de generosidade que não somente impactam positivamente a sua vida, mas as dos outros. E também te posiciona para receber as bênçãos de Deus. Como diz as Escrituras, mais bem-aventurado é dar do que receber. O ato de dar está intimamente ligado à nossa capacidade de administrar. Como eu te disse, é impossível você ser um doador generoso com a vida financeira bagunçada. Aqueles que compreendem esse princípio de generosidade serão sempre candidatos a receber as bênçãos de Deus. Deus quer confiar em você para abençoar a sua igreja, sua obra, os necessitados e até a sua família. Então quando alguém adota a mentalidade de generosidade, você se posiciona para desenvolver uma economia favorável da parte de Deus. O segundo princípio é o poder da multiplicação. Escreva aí, quero ver quem está ligado na live, que está acompanhando, anotando. Escreva:
princípio da multiplicação. Aprenda a produzir. Isso é essencial, aprender a produzir. Uma economia estável, uma economia forte, uma economia que é robusta, começa com a mentalidade produtiva. Mentalidade produtiva. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Mentalidade produtiva. Isso envolve ser um bom trabalhador. Em primeiro lugar, ser bom trabalhador. O trabalho, ele não é uma maldição. Eu me lembro que eu tive um pastor, por um curto período de tempo, frequentei uma igreja, e ele não gostava de trabalhar. E na casa dele ninguém trabalhava. E ele alienava as pessoas mais perto, e ele fazia as pessoas saírem do trabalho, porque ele tinha um discurso de que o trabalho, Deus nunca pensou do homem trabalhar. Que o trabalho era uma maldição do Gênesis, por causa do pecado. E, na verdade, o trabalho nunca foi uma maldição. O trabalho é uma bênção. O trabalho, Deus é trabalhador. Jesus disse, meu pai trabalha e eu também trabalho. Se o pai trabalha e Jesus também trabalha, então o trabalho não é uma maldição. A maldição do Éden foi que agora o trabalho seria com suor, que a terra não ia cooperar. Por quê? Porque agora ele não estava vendo mais a imagem de Deus em Adão. Mas quando você recebe a Jesus Cristo, e você recebe a imagem dele restaurada, e se você anda nos princípios como nós temos falado, se você atentamente obedecer e andar nos princípios de Deus, a terra vai trabalhar ao seu favor, e tudo vai se encaminhar para te ajudar. Então, quando você vive em santidade e obediência aos princípios de Deus, há uma conspiração dos céus e de toda a natureza para que você prospere. Aleluia, isso é poderoso. Se você anda nos caminhos do Senhor, fazendo a vontade dele, se você decide obedecer, há uma conspiração dos céus e há toda a arquitetura de Deus junto com a natureza para favorecer você. Porque a terra era para obedecer a Adão. Adão caiu e agora, ao invés de obedecer, ela produz abrolhos e espinhos. Mas isso por causa que ela não reconhece a imagem de Deus em Adão. Então, quando ele dá uma voz de comando, ela não reconhece mais Deus por causa da queda. Só que agora, por causa de Jesus e do sacrifício dele, e porque nós morremos para o mundo e fomos ressuscitados para Deus, agora, porque nós andamos não segundo a carne, mas segundo o Espírito, agora nós temos uma nova identidade, a identidade do novo reino que participamos, e isso é poderoso, aleluia. Então, se você é um bom trabalhador e adotar os princípios de Deus, como 80-20, lembra que eu dei o princípio de José, 80-20, quem perdeu essa aula volta lá para aprender o princípio 80-20, você vai viver acima das possibilidades. Então você vai viver com a capacidade poderosa de poupar e investir. Produzir não é apenas gerar rendas, mas gerar valor e multiplicar as suas habilidades e recursos. Então aqueles que sabem como produzir e investir com sabedoria vão ver a multiplicação dos recursos. O segredo está em transformar o seu trabalho e suas ideias em adoração, em algo que traga resultados consistentes e duradouros, permitindo a construção de uma base sólida. E meu terceiro ponto aqui é você aprender a ser sábio na administração, o princípio da sabedoria financeira. Esse é o meu terceiro ponto, sabedoria na administração. Para que sua economia seja estável, você precisa aprender a ser sábio nas suas escolhas financeiras. Não deve comprar por impulso, e sim agir com discernimento. Discernimento é a palavra. Tire as emoções das suas finanças. Já ensinei isso em alguma aula passada. Tire a emoção. Gente emocionada gasta sem ver. Gente que está com o emocional ruim, ele vai comprar e comprar e comprar como se não houvesse amanhã, para suprir coisas que não vai ser ali naquelas compras.
Tira a emoção das suas finanças. Faça compras ponderadas, perguntando a si mesmo: eu quero, ok, eu quero, mas eu preciso? Tem um propósito nessa compra? É importante essa compra agora? Então a sabedoria financeira, ela se reflete na capacidade de tomar decisões conscientes e baseadas nos princípios sólidos da palavra de Deus. Uma administração prudente que envolve viver dentro de suas possibilidades, viver dentro daquilo que Deus te deu à sua medida, evitando desperdícios. Essa é a chave para você começar a ter uma economia estável. Esses são os 3 princípios. Segundo, se você seguir esses 3 fundamentos: dar, ser generoso, produzir trabalhando e administrar com sabedoria, você está no caminho certo para uma economia estável. Então tem erros que podem nos levar a problemas sérios financeiros. Erros, quero falar aqui sobre erros que levam pessoas a problemas sérios na área da finança. Primeiro, falta de juízo. Meu Deus do céu, como tem gente desmiolada, como diz a minha mãe. Desmiolada é que falta miolos. Já ouviram isso? Desmiolado? Tem gente que não tem juízo, né? Como diz aquele irmão lá que canta o louvor: toma cuidado, toma juízo. Aquele louvor lá. A falta de juízo é terrível para uma administração. O primeiro erro que pode levar aos problemas financeiros é a falta de juízo. Em Provérbios, no capítulo 13, versículo 23. Na lavoura dos pobres há abundância de alimento. Olha só isso. Na lavoura dos pobres há abundância de alimentos. Em outras versões, no cesto do pobre há abundância de alimento. Mas este se perde por falta de juízo. Será que você tem falta de juízo? O problema não está em produzir, o problema não está no acesso, mas o problema é como foi administrado. Quando não temos o discernimento adequado entre o que é bom e o que é prejudicial, as finanças podem se perder. Emocionalismo, ganância, decisões impulsivas, glutonaria, né? Aquelas pessoas que vão fazer comida, fazem exageradamente. Aí fica lá a comida rolando na pia, no fogão, na geladeira. E o pão que você coloca no lixo hoje, amanhã você vai atrás dele. Vai chegar um dia que você vai precisar dele, você vai ter que ir atrás. Cuidado com o que você faz com o alimento. Gente que vai fazer uma comida e faz extravagância. Aí esquece a panela inteira de feijão fora da geladeira e perde o feijão todo, perde o arroz, azeda tudo. Cuidado. Vamos ter responsabilidade. A falta de juízo, a falta de organização. Então Deus está falando que na casa do pobre o problema não é a falta de alimento. Aqui Provérbios 13, 23. Na lavoura dos pobres há abundância de alimento, mas este se perde por falta de juízo, né? É lâmpada ligada na casa inteira, é televisão, é celular, é geladeira que não para de ser aberta. É todo um contexto de desperdício. Desperdício, escreva aí, desperdício, né? Vai fazer uma comida, 400 tipos de comida e aquele desperdício. Não, faça uma coisa modesta, seja modesto. É para ter fartura? É para ter fartura, mas sem desperdício. Não, eu acho terrível gente que fica medindo ali, tem quantas pessoas? Tem 3, então vou fazer 3 gomos de linguiça para cada um. Isso é um espírito de miséria. Mas o desperdício Deus condena. Então, nós precisamos ter esse cuidado. E o segundo ponto é a falta de aceitação à repreensão. Muita gente, na hora de ser repreendido, ele não quer ouvir as correções. O segundo erro da maioria das pessoas que estão em situação financeira é que eles não amam a repreensão.
Conforme Provérbios 12:1. O que ama a instrução, o que ama a repreensão, ama o conhecimento. Mas o que odeia a repreensão é tolo. Então eu amo ser repreendido e eu quero estar do lado de pessoas que me repreendam. Eu quero estar do lado das pessoas que me chamam a atenção, as pessoas que me ensinam. Quem odeia a repreensão é tolo, é orgulhoso. Porque às vezes a pessoa fica ferida e ela sofre, não é o sofrimento é o orgulho. É o orgulho que foi ferido. É a incapacidade de aceitar a correção. E na área financeira, se você não aceita conselhos como este, vai te levar a decisões erradas. Uma vida financeira desorganizada. Então, aceitar a correção, às vezes, do seu pastor, do seu líder, do seu cônjuge, um amigo, um mentor, é vital para nós alcançarmos uma proteção na área das finanças. Quem ama a instrução está aberto a aprender, a evoluir, a evitar erros que poderiam resultar em perdas maiores. Ouça conselhos. A correção pode ser desconfortável no momento, vergonhosa até. Às vezes a gente tem vergonha de ser corrigido, mas ela nos protege de uma consequência de erros ainda maiores e mais dolorosos no futuro. Ouvir com humildade pode ser a chave para você evitar problemas. E o terceiro ponto de alguns erros é o erro da preguiça, o erro da inatividade e da procrastinação. A preguiça ela é terrível, é um demônio. Tem gente que tem o demônio da preguiça, viu gente? Tem sim. Porque a Bíblia descreve como um caminho para a pobreza. A preguiça é o caminho para a pobreza. Se você quer ficar pobre, fica deitado. A Bíblia diz que o que fica deitado vem a empobrecer. A preguiça é adiar para amanhã o que você deveria ter feito hoje. Preguiça é delegar as suas responsabilidades, né, que toca a você fazer, que é obrigação sua fazer, você ficar terceirizando. Isso é preguiça. Quando nós nos tornamos preguiçosos, deixamos de tomar ações necessárias para melhorar a nossa situação financeira. Preguiçosos, tem gente que tem preguiça de estudar. Tem gente que tem preguiça de entrar na live. Tem gente que entra, irmão, na live e vai dormir, deixa lá ligado para dizer pro pastor que ele está na live, irmãos. Olha o tamanho da... Ai, me ajuda, Jesus. Eu tô amável. Não vou brigar hoje. A preguiça alimenta a falta de iniciativa. A preguiça alimenta a pobreza. A pobreza se alimenta da preguiça. Nos impede de agir de forma proativa. E o que nos leva a uma vida financeira estagnada. E a pobreza. Então, para prosperar é necessário esforço contínuo, trabalho, dedicação, administração bem, sabe? Administrar bem os recursos que Deus confiou a você, uma mente aberta, uma mente poderosa, uma mente empreendedora, uma mente cheia de ideias. Então, esses erros, nós precisamos sair deles. Evitar esses 3 erros: falta de juízo, né? Falta de juízo, resistência à correção e a vida da preguiça. A gente tem que sair disso. Quando nós temos discernimento para administrar nossas finanças e ouvimos correções e tomamos ações diligentes, diligência, lembra que eu ensinei já aqui em uma live passada que a mão diligente ela se torna escrava, mas a mão a mão remissa, que é a mão preguiçosa, ela se torna escrava. Mas a mão diligente, ela governa. Então o diligente é aquele que faz a sua parte. Amém? No Provérbios 13:11 está escrito que aquele que ajunta pouco, certamente... Aquele que ajunta aos poucos. Escreva aí, juntar aos poucos. Mesmo que seja um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Mas se você se organiza para começar a juntar, certamente será próspero. Essa referência de Provérbios 13:11, ela destaca o valor da paciência e do esforço contínuo para construir riqueza.
Alguém escreve aí, por gentileza, na live, Provérbios 13:11, para os irmãos que estão anotando, facilitar eles aí. Juntar aos poucos. Começar a se programar para guardar dinheiro. Mas não adianta você começar a guardar e sair doido gastando. É parar de gastar, escreve. Parar de gastar para juntar. Parar de saber fazer um filtro nas compras para você começar a juntar. Né? Então a pobreza, não existe um chamado à pobreza. Ninguém é chamado para ser pobre. A pobreza não é um chamado espiritual, não é um chamado de Deus. Deus nos criou para sermos mordomos responsáveis. Então, nós precisamos acabar com essa ideia de que pobreza é virtude, que não é. A Bíblia nunca incentivou ninguém à pobreza. A Bíblia incentiva a você ser uma pessoa humilde. Uma pessoa, o que é humilde? É pensar menos em si, pensar mais nos outros. Então, para você pensar em ajudar os outros, a primeira pessoa que tem que ser abençoada é você. Organizada é você. É impossível você ser generoso com a sua vida financeira destroçada aos pedaços. Então a sabedoria financeira começa colocando Deus no centro das suas decisões econômicas. Temor do Senhor quando o recurso chega nas suas mãos. Mas o problema é que as pessoas elas só têm temor quando vem um valor grande. Nossa, eu recebi uma herança, eu vou orar para Deus me direcionar. Mas por que você não ora no dia a dia? Em pequenos, sabe? A torneira não, o ralo. A torneira está chegando, né? O recurso, o ralo está aberto. E o dinheiro está indo em coisas que não vão agregar. Então devemos viver com contentamento, mas também com diligência. A Bíblia nos ensina a sermos gratos pelo que temos enquanto trabalhamos, para melhorar nossas condições. Planejar e evitar dívidas são atos de mordomia fiel. Reflete a sabedoria e a importância de viver de acordo com os nossas condições atuais. Deus deixa muito claro, a gente às vezes distorce as coisas. O dinheiro não é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a pessoa que só pensa em si. Mas se você usa esse recurso para abençoar vidas, se você quer prosperar para abençoar, isso é algo poderoso. Então, uma perspectiva equilibrada que a Bíblia nos dá é nós juntarmos, evitarmos desperdício, para que Deus venha nos abençoar com a provisão abundante. Educar-se financeiramente é um ato de fé e de obediência à palavra. Educar-se financeiramente. Deus está nos chamando para isso. Então Deus está nos ensinando princípios de obediência e de generosidade. Né? Às vezes Deus nos dá uma direção de abençoar alguém. E às vezes a gente não quer abençoar porque a gente está todo desorganizado, com a vida toda bagunçada. E às vezes ali abençoar alguém, uma pessoa que Deus colocou no seu coração, uma pessoa que é uma fonte, sabe, uma terra fértil, que você vai semear ali e Deus vai te prosperar. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Deus recompensa a fidelidade, Deus recompensa a generosidade. Então aqueles que semeiam generosamente, colherão generosamente. A educação financeira, ela vem com um propósito de organizar a sua vida. Você precisa ter uma inteligência para ganhar, para usar e multiplicar o dinheiro. Então, travou a live? Os irmãos estão me ouvindo? Tá tudo bem aí? O irmão Miguel disse que travou a live. Os irmãos estão me ouvindo? Então, tá tudo certo aí? Estão me ouvindo bem? Amém, amém. Então, queridos, nós precisamos... Para mim, às vezes trava. A internet aqui não é legal. Esse escritório aqui é meio complicado. Mas vamos lá. Deixa eu ver como eu tô aqui de
Tá, eu tô nos dados móveis e tô no Wi-Fi. Tá tudo bem aí? Travou, mas voltou. Amém. Vamos lá, continuando. Então você precisa ter inteligência. Escreva inteligência para ganhar, usar e multiplicar o dinheiro. Inteligência para ganhar, para usar e para multiplicar. Então, ensinar a trabalhar, a equilibrar trabalho, simplicidade, investimento. Essa é a sabedoria bíblica, como nós vamos administrar os nossos recursos. Sempre aprendendo a fazer isso, planejando metas, evitando desperdício. Isso é uma mentalidade, uma mordomia cristã, né, das nossas finanças. Não se deixe seduzir por ostentação. A simplicidade e o foco nos objetivos financeiros refletem o princípio de contentamento, como é lá ensinado em 1 Timóteo 6, 6, 8. Escreva aí 1 Timóteo 6, 6, 8 para você ler. Depois deixa aí marcado. A imagem está meio estranha, deve ser o sinal. Meu Deus, me ajuda aqui com essa live. Vai orando aí, irmãos, para que Deus abençoe essa live. Amém. Trabalho e disciplina. Escreva aí, trabalho e disciplina. Se você quer mudar de vida, né, precisa ter uma fonte de renda poderosa. Muitos irmãos, talvez ali CLT, com dívidas, né, devendo mais do que deveria. E talvez para você sair desse momento complicado, talvez você vai ter que multiplicar as fontes de renda, aumentar as fontes de renda, né? E a Bíblia fala sobre isso. O texto que eu li é para você abrir mais fontes, para você semear ali, semear aqui, né? Porque a gente não sabe os tempos de crise e a gente não sabe onde vai a chuva. Mas se você tiver várias fontes, uma delas vai frutificar. E a Bíblia nos ensina isso. O Provérbios nos ensina isso. Então a alma do preguiçoso deseja, mas nada tem. Mas a alma do diligente trabalha e se farta. É isso que a Bíblia diz. Então se você precisa sair de uma situação financeira, você pode orar hoje, falar com o Espírito Santo. E o Espírito Santo te dá uma nova linha de produção de mais alguma coisa. Né? É preciso saber trabalhar para ganhar, poupar para usar e investir para multiplicar. E Deus pode te dar um novo ciclo, né, de gestão, de planejamento financeiro, de investimento, como a parábola dos talentos. A Deus deu 5, a outro deu 3, a outro 2. Cada um vai prestar diante de conta, diante do Senhor. Então nós precisamos ensinar as pessoas a economizar e fazer as coisas por conta própria. Capacitar as pessoas com uma vida prática de autossuficiência e formar as pessoas com esse coração de servir o próximo e promover uma responsabilidade. Então, a realidade financeira exige decisões sábias, objetivas, disciplina, uma abordagem direta. E nós estamos aqui fazendo isso nesse curso, porque não adianta a gente ficar falando, profetizando que Deus vai te proporcionar riqueza, se você não vai administrar direito. Deus quer abençoar você, mas se você não aprende a administrar, vai enxugar gelo a vida inteira. Deus não vai derramar, eu já falei e já expliquei, já ensinei biblicamente, Deus não derrama uma unção da multiplicação sobre a desordem, senão vai multiplicar a desordem. Então Deus quer multiplicar a sua organização, o seu projeto, o seu propósito. Para isso precisa trabalho e disciplina, uma boa administração. Quando você dá com o coração correto, Deus multiplica a sua colheita. Quando você entrega as coisas ao Senhor com o coração correto, né, Deus multiplica a sua colheita. Mas mais do que ter o coração correto, você precisa ter uma disciplina correta. Uma educação financeira. Senão você vai falar, meu coração é generoso, eu estou aplicando no reino de Deus, mas você não está fazendo a lição de casa. Educação financeira é mais do que o dinheiro, é o propósito de obediência. É uma conexão entre os princípios espirituais e a prática da vida financeira.
Isso é essencial. Isso é essencial para alinhar a vida econômica com os valores do reino de Deus. Então, isso são coisas poderosas. Um outro princípio que eu quero te ensinar nessa aula é sobre simplicidade. Escreva aí, simplicidade. Viva simples. Simplicidade e redução de gastos. É um caminho poderoso para a saúde financeira. Algumas pessoas, elas mesmo com salário baixo, elas fazem escolhas financeiras imprudentes. Como uma pessoa que trabalha o mês inteiro para ganhar um salário mínimo, às vezes, e não estou rebaixando nenhuma classe salarial, não estou rebaixando nenhum, mas eu preciso falar da realidade da maioria dos brasileiros, da maioria das pessoas. Às vezes recebe um salário mínimo e ele vai lá e compra um tênis que custa o equivalente ao salário do mês dele. Essa atitude, ela reflete a sedução da ostentação e a falta de prioridades claras para um orçamento equilibrado. Então eu vejo, na minha época já tinha, agora parece que piorou. Os jovens dessa época, eles vão lá, trabalham e aí parcela um tênis que custa R$1.400, ele parcela não sei quantas vezes. E eu não estou falando que você não pode ter um tênis, eu estou falando sobre a sua realidade. Então, em vez de investir o dinheiro em algo que você vai só ostentar, por que não em algo que te traga mais estabilidade ou crescimento? Um curso, por exemplo, um curso de algo que vai multiplicar suas fontes e você vai começar a fazer outros trabalhos e vai começar a multiplicar suas fontes de renda. Então, as pessoas elas sempre optam por retribuições imediatas, gratificações imediatas, mas que a longo prazo não vai trazer nenhum benefício. Então, nós precisamos ter um planejamento acima do nosso emocional e do nosso gosto por consumo impulsivo. A Bíblia nos ensina a ter simplicidade e buscar nas coisas contentamento nas coisas simples. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Isso não é para colocar você numa cadeira de complacência, num lugar de você, tá tudo bem, não preciso ter nada. Não. Isso não tem a ver com um coração que entendeu a fonte que é Deus e o quanto você pode prosperar para ajudar mais pessoas. Eu estou falando sobre você ter uma vida simples para a glória de Deus, mas ter sonhos poderosos. Então esse versículo nos lembra de focar no que realmente importa, evitar a armadilha de viver para impressionar os outros, ou alcançar um padrão de consumo acima dos outros só para poder ostentar. Sabe, a sedução de postar. Vive para postar. Sabe a pessoa que vive para postar? Então vamos priorizar as necessidades básicas, poupar, investir. E se você está numa situação terrível da sua vida financeira, a primeira coisa que você vai ter que fazer é cortar gasto. Sabe? E não é para a vida inteira, é por um tempo. É por um tempo. Reduz os gastos, se adequa, coloca um prazo, fala, não é que eu vou viver a vida inteira assim, mas dentro desse período eu vou enxugar, vou deixar tudo enxuto para mudar essa situação, para eu sair da dívida e começar a poupar para investir. A Bíblia fala sobre investir. A Bíblia fala sobre você ter a reserva de emergência. Isso não é antibíblico. Então nós precisamos ter essa vida prática da palavra. Parar de, Deus vai me prosperar. Mas se você não faz a lição de casa, a primeira coisa que você tem de recurso, você vai para a loja e compra roupa, e vai comer comida cara e roupa cara, e daqui a pouco você está na miséria de novo, na pindaíba de novo. Isso Deus não projetou para você. Então reduza os gastos desnecessários. Esse é um ato de responsabilidade e fé. Planejar melhor o uso do dinheiro permite que, mesmo com pouco, você possa viver com dignidade e abençoar outras pessoas. Eu fico vendo a minha mãe,
Ela é uma pessoa muito organizada nas finanças, muito organizada, extremamente correta na vida financeira dela. E ela talvez tenha o menor salário da família, e ela consegue ajudar todo mundo, ser dizimista fiel, ser generosa e pagar as contas dela e não deve para ninguém. E é o salário simplesinho ali da aposentadoriazinha dela. E às vezes, alguns dos meus familiares aí, pessoas que têm, às vezes, ganhando salários assim, você fala, meu Deus, o que essa pessoa faz com tanto dinheiro que recebe e sempre está pedindo ajuda? Às vezes liga para ela para pedir ajuda. É uma vergonha, né? Eu fazendo exposição aqui na família. Mas a verdadeira riqueza não está em possuir bens materiais, mas em ter paz, equilíbrio e um coração generoso. Então essas são algumas lições, né, de planejamento, de fidelidade, educação financeira. Então vamos trabalhar com zelo, com fidelidade no pouco. Fazer o melhor no que está na nossa mão hoje. Mesmo que pareça insignificante, como foi mencionado lá em José do Egito, que ele decidiu ser o melhor, ele decidiu ser excelente. E ele foi o melhor. Onde ele passou, ele foi o melhor. E ele se dedicou até em ser o melhor prisioneiro. Quem se preocupa em ser o melhor prisioneiro? Ele se preocupou em ser o melhor. Então, no ambiente que ele estava, no lugar que ele estava, ele foi o melhor. Ele deu o melhor dele, fazendo como se faz para o Senhor. E por isso ele se destacou. E Davi, como nós pregamos hoje de manhã, né, irmãos? Que mensagem! Vamos conversar, né? Eu estou impactado até agora. Eu estou aleluiado com a mensagem de hoje. Meu Deus, que tremendo. Meu Jesus, eu recebi vários depoimentos, muitas mensagens aqui dos irmãos. Glória a Deus por isso. Toda honra e toda glória a Jesus Cristo. Mas Davi, ele se demonstrou excelente, cuidando das ovelhas, cuidando das ovelhas do pai, cuidando dos irmãos, levando queijo, levando alimento. E isso abriu, né, as portas para bênçãos maiores. Então administre hoje o que você já tem. Não importa se seus recursos são modestos, são pequenos, mas se você se planejar, evitar dívida desnecessária e investir no que gera valor, isso vai mudar, isso vai crescer, isso vai aumentar. E eu quero incentivar, sabe, eu sinto muito no meu espírito de incentivar alguns irmãos a buscarem renda extra, a buscar uma ideia de Deus. Deus, me dá uma ideia de renda extra. Isso para quem, irmãos, está numa situação que fala assim, olha, com o meu salário que eu estou ganhando, eu não vou sair dessas dívidas. Eu não vou conseguir me organizar. Eu preciso de um extra, eu preciso de algo. Comece a pensar nisso. Sabe, Deus, como que eu vou multiplicar minhas fontes de rendas? De que forma que eu vou multiplicar? Isso é fundamental para quem tem uma renda limitada e quer explorar outras alternativas que ajude a sua situação financeira mudar. E eu quero profetizar isso. E eu quero profetizar isso até para os empresários, que Deus te dará novas fontes. E vai te dar a capacidade de governar sobre as fontes. Esse é o tema da nossa jornada. Governando sobre fontes e celeiros. E Deus vai te dar a capacidade de governar. É governar, irmãos. É governar. Não é ter só a chave para você gastar e esbanjar como se não houvesse amanhã. É governar fontes e celeiros. Quem recebe essa profecia, escreve aí. Eu quero ver quem tem a fé para declarar. Eu vou governar sobre fontes e celeiros. Essa palavra é para mim, eu recebo. Eu quero governar sobre as fontes. Deus vai me dar novas fontes, vai me dar novas fontes de rendas, novas frentes de trabalhos, novas formas de multiplicar o que Deus me deu. Aleluia. Os irmãos estão online aí? Vamos ver, aleluia, governando sobre fontes e celeiros. Eu já estou governando sobre fontes e celeiros. Então Davi, ele cuidou das ovelhas do seu pai, ele poderia ter negligenciado as tarefas, mas ele escolheu dar o seu melhor. Mesmo enfrentando os desafios, ele aprendeu a lutar contra o leão, contra o urso, e essa dedicação foi um treinamento para ele, né? Para ele enfrentar desafios maiores, como derrotar Golias e depois liderar a nação de Israel. Da mesma forma hoje, o seu empenho no trabalho e na administração cuidadosa das finanças vão te preparar para o futuro.
Lucas 16:10 diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto ou infiel no pouco, também será infiel no muito. É tempo de você aprender a ser fiel no muito. E ser fiel no pouco, para Deus te transicionar para o muito. E esse manto da renda extra, eu queria passar isso como algo profético para a sua vida. Multiplicando suas fontes e construindo um futuro melhor através dessas fontes. O conceito da renda extra, que eu queria que você pegasse essa noite, para quem deseja melhorar a situação financeira, mas também para quem sente no seu espírito que Deus está te dando a graça de governar sobre fontes e celeiros. E principalmente para aqueles que entendem que esse é o desafio que eles têm para poder ser um provedor geracional. Buscar oportunidades, não somente inicialmente talvez para complementar a renda, pagar as dívidas e depois para poupar e buscar estabilidade para depois se tornar um provedor geracional. Talvez a generosidade ela vai demorar um tempo. Talvez você não vai conseguir ser extremamente generoso hoje. Talvez você conseguir pagar ali o dízimo, cumprir isso com as suas responsabilidades, mas já é uma vitória, né? Então, ter uma renda extra é muito importante. Diversificação dos recursos. Depender exclusivamente de uma fonte de renda, a Bíblia fala que é arriscado, especialmente em tempos de incerteza econômica. Então, ter uma renda adicional reduz o impacto de possíveis imprevistos. E se você pegar essa palavra, você pode pegá-la com muita simplicidade, uma fé simples e obediente. Lembra da fé simples e obediente? Vai lá e fala: vou começar a fazer tal coisa. Uma coisinha simples que você vai fazer como renda extra, que não vai também tomar tanto o seu tempo, que não. É algo que você vai só agregar. E se você pegar essa palavra como obediência, Deus pode tornar essa fonte uma porta poderosa de novos recursos para você. Ter essa renda extra pode ser a aceleração de objetivos financeiros, um ganho adicional que pode ser usado para você quitar uma dívida, formar uma reserva de emergência, investir num sonho, como em educação, investir em você, investir em conhecimento, investir em empreendedorismo. Então, essa renda extra vai aumentar a sua segurança e a sua flexibilidade. Uma renda complementar proporciona maior tranquilidade para lidar com despesas fixas, imprevistos e permitindo que você lide melhor com situações inesperadas. Então, aproveite a sua habilidade e seu talento. Que talento que você tem? O que você sabe fazer? O que mais você pode fazer? No que você é bom? É cozinhar, é artesanato, é ensinar, aula particular, gravar um vídeo ensinando alguma coisa, é abrir uma loja online. O que mais que você pode fazer? Então comece, peça a bênção do Senhor, peça para o Senhor te inspirar com novas ideias, revenda de produto, uma comida delivery, oferecer serviço de conserto de manutenção, sabe? Um trabalho freelance, com design, com marketing, sabe? Comece a fazer algo. Eu quero te incentivar isso, eu sinto uma graça para te falar isso. Eu creio que Deus vai usar essa palavra para mover a vida financeira de alguém. Eu sei que alguém está sendo inspirado agora pelo Espírito Santo. À medida que essa renda extra for crescendo, você vai investindo em você mesmo, em multiplicar o seu dinheiro, o seu recurso, na sua capacitação, ou até mesmo na aplicação financeira. Então, dentro do contexto bíblico, a palavra de Deus diz que reparte com 7 ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Eclesiastes 11:12. Ele fala de repartir as fontes, de você ter várias fontes de renda. Isso demonstra a importância de não depender unicamente de uma fonte, de mais criar mais fontes. Eu profetizo sobre a sua vida mais fontes, amém? Mais fontes, escreva aí, mais fontes. Mas não adianta, presta atenção, não adianta
você começar mais coisas se você não fizer a lição de casa de se organizar. Né? Eu vou começar aqui a atropeladamente começar a fazer alguma coisa, mas você não se organizar, não planilhar, não colocar suas dívidas ali na planilha, vou ter que pagar isso, eu preciso de tanto, entendeu? Senão só vai complicar mais a sua vida. E às vezes o dinheiro que você está investindo numa nova fonte era para você pagar uma dívida. Então isso é para fazer com muito temor do Senhor. Muito temor. A Bíblia diz em Provérbios 21:5 que os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Então o que é um plano bem elaborado? É sentar, pensar, fazer conta, né? Construtor que faz contas, que se projeta, né? O bom construtor para não passar vergonha. Pega aquilo, mostra para a esposa, quero fazer isso, o que você acha? Leva o pastor, fala, pastor, estou com esse projeto aqui, quero que o senhor ore, o que o senhor faz, o que o senhor acha? Leva para uma pessoa que entende de negócios, se aquele projeto tem a ver, se aquele projeto faz sentido. Um plano bem elaborado leva fartura. O plano bem elaborado leva fartura. Provérbios 21:5. Mas o apressado sempre acaba na miséria. Então eu estou aqui incentivando você a se levantar, a sair da mesmice, a tentar algo novo, pedir ajuda para o Espírito Santo. Ninguém é mais criativo que o Espírito Santo. Não, ninguém. É Ele que pinta o pôr do sol todos os dias, todo dia uma pintura nova. Ninguém tem mais inspiração que o Espírito Santo, que estava na criação do mundo, que criou todas as coisas. E é Ele, esse Espírito que está dentro de você. Pode te inspirar com ideias poderosas. Escreva aí, o Espírito que está em mim é criativo e pode me inspirar com ideias poderosas. Escreva nas suas anotações. Então a renda extra ela pode ser uma ferramenta poderosa para transformar a sua situação financeira. Mas exige primeiro diligência, planejamento, organização e fé. Não adianta sair empreendendo sem se organizar. Então, quando você começa a buscar formas criativas e honestas de aumentar seu recurso, você não melhora somente a sua vida financeira, mas dá um testemunho de excelência e perseverança. Confie que Deus, que é a fonte de toda provisão, vai abençoar o seu esforço e vai te conduzir a essas novas fontes de oportunidade. Sabe, eu não tenho problema de pregar sobre finanças, porque nós estamos falando de finanças de forma bíblica. Tem mais de 2.200 versículos falando sobre dinheiro na Bíblia. Riqueza, prosperidade. Quantos? 500 versículos falando de amor. 700 versículos falando de fé. Mas são 2.200 versículos ensinando sobre vida financeira. E sabe de uma coisa? De todas as potestades e principados da Bíblia, o único que Deus chama de Senhor é Mamon. O próprio Deus chama Mamon de Senhor, porque ele se opõe ao senhorio de Deus. É o único que tem o poder de tomar o senhorio de Deus. Então cuidado com o espírito de Mamon. Nós já ensinamos sobre o espírito de Mamon. Volta lá nas lives se você perdeu, né? Para destronar o espírito de Mamon da sua vida. Então antes de aprender sobre finanças, você precisa conhecer suas emoções, problemas emocionais que levam o uso errado de dinheiro, problemas financeiros que se agravam com saúde mental, que cria ciclos viciosos de compra. O dinheiro não pode tomar o lugar de Deus no seu coração, nem se tornar um ídolo. Então as pessoas às vezes elas estão com problemas espirituais, problemas emocionais, elas se tacam nas compras e se tornam consumistas, descontroladas e desorganizam suas vidas porque estão com problemas espirituais. Mas o caminho é a educação financeira, né? E nós vamos falar disso. Nós vamos falar disso porque a Bíblia ela fala de educação financeira. Muitas igrejas não tocam nesse assunto. Fala sobre dízimo, às vezes ministra 40 minutos para poder arrancar um dinheiro do irmão que não tem mais de onde tirar. Mas ensinar as pessoas sobre avareza, sobre generosidade, sobre preparação para o futuro, sobre reserva responsável, gestão responsável. Como exemplo da formiga. A formiga, lá em Provérbios, nos ensina a juntar para o dia mau.
para juntar para o inverno. Então, a falta de ensino, né, leva a problemas. Depois não adianta ir lá para os cursos de casal, curso de família, aquele quebra-pau todo, aquele desgaste todo. É verdade? Por quê? Porque a igreja não ensina. Então nós estamos cumprindo nosso papel. E eu faço isso com muito temor de Deus e com muita dedicação, com zelo, buscando conhecimento, pesquisando, trazendo conteúdo. E a gente vai terminar essa jornada da provisão se muito feliz de estar entregando para os irmãos esse conteúdo. Então Provérbios, no capítulo 13, versículo 11, fala que quem junta aos poucos, certamente enriquecerá. Mesmo que seja aos pouquinhos, na medida ali, ó, você trabalhando certinho, bonitinho, a Bíblia diz que certamente enriquecerá. É melhor o pouco com a justiça do que grandes rendimentos sem retidão. Então corte aquilo que leva você a pecar, a gastar descontroladamente, né? Cartão de crédito, aplicativo de compra, seja lá o que for, a loucura que te dá de querer aproveitar promoções assim que não fazem nem sentido, né? Ah, estava na promoção, eu comprei, mas não faz sentido, né? Então vamos pedir graça para o Espírito Santo. Então a saúde mental e a saúde dos relacionamentos muitas vezes são impactadas por problemas financeiros. Tem casal que se ama, mas está divorciando por causa de problemas financeiros. Tem famílias que têm tudo para dar certo, mas está se acabando por causa de problemas financeiros, né? Infidelidade financeira, quando compra, não comunica, é infidelidade financeira. E aí vai destruindo o casamento e vai aparecendo outros problemas. O diabo ele só quer uma brecha, né? Às vezes ansiedade, estresse, baixa estima estão ali ligados com a falta de controle. Então o dinheiro e o poder são raízes de muito conflito, inclusive dentro de igrejas mal intencionadas, líderes mal intencionados, que usam esse tema para poder extorquir as pessoas. Mas o próprio Jesus reconheceu o poder do dinheiro a chamar Mamão de Senhor, mostrando como ele pode desviar o foco das pessoas. Se você precisa de ajuda nesse momento, peça, busca o Espírito Santo, fala: Deus, me ajuda a sair dessa crise financeira. Me ajuda a sair dessa bagunça das finanças. Me ajuda a organizar, né? Vê as lives, estuda lá sobre Mamon. Hoje é a 14ª live. Vamos ter no final, né, 21 mensagens aí sobre finanças. Qual foi a última vez que você ouviu uma pregação sobre Mamon? Qual foi a última vez que você aprendeu sobre responsabilidade? De você ter uma herança em Deus e Deus vai pedir conta? Porque não tem pregação sobre ganância mais, sobre cuidar do coração. Quase você não acha, eu não estou generalizando, mas você não acha mais pregação sobre avareza, sobre generosidade, sobre se preparar para o futuro. Isso é a responsabilidade que Deus nos deu. E nos deu não somente a responsabilidade, mas a capacidade de nós nos prepararmos como a formiga, né? Então estamos falando, e eu estou falando com todo amor, todo carinho. Então muitas igrejas não estão preocupadas em falar disso. E depois não adianta querer apagar os incêndios, apagando os incêndios aí nas famílias. Então essa é uma injeção para você. Isso é, a vacina para curar mesmo as suas finanças. Então a Bíblia nos ensina como devemos lidar com o nosso dinheiro de forma melhor. Então essa galera, esse povo que acha que crente tem que ser pobre, que extrema pobreza é espiritual, que espiritualiza a pobreza, isso aí é um engano. Ai, não vamos falar de riqueza, porque isso é coisa da terra. Não, isso aí não é coisa da terra. O desejo de Deus é que você reine em vida. Imagina se chegar na porta na porta das regiões celestiais, na porta da Nova Jerusalém, você descobrir que você tinha a oportunidade de viver uma vida abundante aqui.
E você não viveu por causa da limitação da sua mente. E Deus pedir contas para você do potencial que Ele colocou na sua vida e você desperdiçou. Porque o diabo te enganou, porque as pessoas te enganaram, porque a sua religiosidade não deixou você abrir sua mente. Ai, nós temos que centralizar Cristo. Cristo é o centro. Claro que Cristo é o centro. E falar de finanças não tira Jesus do centro. Pelo amor de Deus, abre a sua mente. Falar de finanças não tira Jesus do centro. Por quê? Porque se nós falarmos da forma correta, da forma bíblica, nós vamos falar de uma vida abençoada, próspera, que abençoa o órfão, que abençoa a viúva, que abençoa o menos favorecido, que empreende coisas grandiosas, uma igreja poderosa que muda a cidade. É o céu descendo para a terra. Aleluia! E é isso que eu estou querendo colocar na sua mente. Expanda sua mente, faça cursos, aprenda, leia livros, abra novas fontes, organize sua vida financeira, porque Deus vai trabalhar em cima da sua obediência e da sua dedicação. Em cima de você desenhando o seu futuro. Desenhando o seu futuro. Tenha coragem, não deixe o diabo mais castrar você. Tenha coragem de pegar um papel, uma caneta e desenhar o seu futuro e batalhar por ele. Não vai fazer sonho louco, que você não se compromete, que você não tem a sua parte. Ah, eu quero chegar lá e com o fantástico mundo de Bob, que você não tem passos reais de fé que você vai fazer, que você vai, sabe, do começo, do zero, se organizar, colocar sua vida em ordem, pagar suas contas. Deus vai te dar graça para isso. Comece a trabalhar em cima do que Deus está te ensinando nessa jornada. Então, sim, nós vamos falar de finanças. Eu não tenho problema em falar. Deus não se furtou de falar sobre isso na palavra. Ele escreveu, está na Bíblia, 2000 e não sei quantos versículos falando sobre isso. Então tá lá na Bíblia, olha aqui, junta, guarda para uma emergência, tenha sua reserva, faça como a formiga. Tá lá a parábola dos talentos, a um deu 5, a um deu 2, a deu 1, depois ele pediu conta, o que só tinha um enterrou. Deus arrancou dele, deu porque tinha mais. E até o que não tem vai ser tirado. Por que Deus colocou lá? Por que Deus pegou você e colocou tanto talento em você? Para você esconder, para você enterrar, para você viver soterrado nas desculpas, nas muletas, soterrado na sua mentalidade caída? Não, está na hora de você expandir essa mente. A Bíblia está repleta de ensinos, tem muitos livros, muita informação, muito podcast, muita coisa boa que você pode aprender. Então comece a se organizar. Comece a se organizar primeiro, pelo menos, para ser um dizimista fiel. Escreva aí, pelo menos para ser um dizimista fiel. Porque nem isso as pessoas estão conseguindo ultimamente. Para ser um dizimista fiel. Quando nós falamos de dízimo, a gente nem está falando de generosidade ainda, de ser um provedor generoso. Não. O dizimista ali é o básico, é o nível básico da prosperidade. E nós descobrimos algo poderoso. Imagina 2 empresários, um que dizima, outro que não dizima. Já existe uma diferença significativa entre eles. Já existe uma diferença poderosa entre eles. Porque para dizimar é necessário saber exatamente quanto ganha. Estou falando de empresário, ele tem que saber exatamente quanto ele ganha para ele poder dizimar os 10% do que a empresa dele faturou. No entanto, segundo os dados do Sebrae, mais de 55% dos empresários brasileiros sabem se suas empresas lucram ou se dão prejuízo. Isso acontece por quê? Desorganização. É falta de uma visão financeira, falta de uma desorganização. E isso se reflete também na vida pessoal do brasileiro. Então, se organize para começar no ato de obediência, de ser um dizimista fiel, em primeiro lugar, até a volta de Jesus. Então o dízimo, além de ser um ato de obediência, é uma ferramenta prática de gestão. Quando você precisa calcular os 10% todo mês, você tem que parar, analisar, fechar o balanço. E esse processo traz clareza, organização financeira.
você passa a ter uma visão mais ampla sobre a sua empresa, sobre o seu trabalho, sobre o seu salário. Essa prática vai afetar positivamente não só empresas, mas famílias. Imagine um casal sentando para revisar a planilha. Olha, esse mês a gente gastou muito com comida, a gente desperdiçou, a gente foi muito em restaurante, a gente comprou muita roupa, vamos cortar aqui, aqui, aqui. Tá vendo a praticidade de você ter uma planilha? Então, quem faz isso vão perceber, né? Às vezes, amor, estamos numa situação apertada, então a partir disso vocês tomam decisões mais assertivas. Vamos comer aqui ou ali? Não, vamos comer aqui porque aqui é mais barato. Vamos comprar isso agora ou não? Não vamos comprar porque não cabe no nosso orçamento. A gente precisa se organizar para depois comprar. Então, antes disso, talvez as decisões fossem tomadas sem reflexão. Quando você não vê, o ralo está aberto, está tudo indo embora, você não vê, você não sabe onde está saindo. Então o dízimo, ele é não apenas a janela do céu se abrindo espiritualmente, mas também coloca ordem no natural. Diga, escreva, se você estiver anotando, ser um dizimista, ele não somente vai abrir a janela dos céus, mas também vai pôr uma ordem no natural. Então Deus deseja abençoar suas finanças, mas Ele também deseja que você se torne um bom administrador. Organizar as suas finanças é uma bênção, é uma coisa poderosa. É uma bênção direta que já transforma a vida e abre espaço para a multiplicação que vem do Senhor. Afinal, nosso Deus é um Deus de ordem e de prosperidade. Então o dízimo não é apenas sobre dinheiro, é sobre alinhar a nossa vida com uma visão de sabedoria divina. Então, uma pessoa, vou usar o termo da palavra pobre, como que ele pode mudar de vida? Como que você pode sair da situação de pobreza, de dívidas, do cativeiro da dívida? Não vai ser fácil. O enriquecimento tem apenas 3 melhores amigos. O enriquecimento, 3 amigos do enriquecimento. Trabalho, escreva aí, 3 amigos do enriquecimento. Trabalho, simplicidade e investimento. Então, trabalhar, multiplicar as fontes de renda, lembra que eu falei? Multiplicar as fontes de renda, começar a trabalhar mais, produzir, produzir. Né? Simplicidade, cortar os gastos, tirar aquilo que é supérfluo, focar na simplicidade e começar a investir. Então, o trabalho, você talvez vai ter que trabalhar um pouco mais, mas é durante um tempo. Agora que você é jovem, agora que você tem força, o dia da velhice vai chegar. Então o tempo de trabalhar mais é agora. E eu sei que isso não é agradável ouvir. Nem parece espiritual, mas é. Isso é muito espiritual. Então muitas vezes as pessoas dizem, é culpa do sistema, por mais que eu trabalhe, né? É culpa do Dória, é culpa do Lula, é culpa do Bolsonaro. Você vai procurar as desculpas que você quiser. Mas se você fizer a lição de casa, se você obedecer a palavra, você vai prosperar. Então você precisa fazer esse esforço de sair dessa bagunça. Né? Vai ser necessário fazer um pouco mais, de trabalhar mais duro, de trabalhar extra. É um esforço. Não vai ser fácil, mas viver na miséria, viver na bagunça também não é fácil. Às vezes é a questão de um tempo, de um plano de um tempo. Né? Segundo dados do Serasa, a média de dívidas brasileiros está entre 3 mil a 4 mil reais. A maioria dos brasileiros devem isso. Que não é um absurdo, não é uma coisa fora do normal. Então, hoje em dia tem feirão, tem renegociação no Serasa, tem várias empresas que podem te ajudar a negociar suas dívidas. Eu quero ser útil, eu quero ser prático, porque eu não quero só ficar falando e profetizando na sua vida e não te dar direções práticas. Então, tem empresas que vai te ajudar a negociar sua dívida. De repente você consegue mais de 50% de desconto. Deus pode abrir uma porta de uma facilidade de você renegociar suas dívidas. Então, você pode arrumar uma renda extra e dentro de alguns meses você pagar. Deus pode te dar essa graça de dentro de alguns meses você sair das dívidas. E daqui a pouco você já começar a fazer sua reserva financeira.
Você está organizado e fazer sua reserva. E quem sabe daqui a alguns meses, daqui 6 meses, já pensou? No marco de 6 meses você já está investindo? Investindo em algo, investindo em uma nova fonte. Reserva de emergência é um princípio bíblico, é exatamente o que o José fez. O princípio 80-20, que eu ensinei em umas lives atrás aí. Então ele entendeu que no tempo de abundância deveria juntar para os tempos difíceis. E ele começou uma reserva. E aí, exemplo, que você pode estar fazendo uma reserva durante 6 meses, fazendo renda extra. E depois de você ter quitado as dívidas, e aí você fez essa reserva extras, agora você pode investir numa nova fonte. Como começar a gerar uma nova renda. Pedir graça para Deus, pedir, direção dos céus. Pedir que o Senhor te mostre um caminho. E vai para o prático. Vai para o prático. E a sua vida financeira pode ser totalmente transformada. Então, o importante é você sair dessa situação e se transformar. Talvez você está numa situação boa, mas eu quero falar também para quem está numa situação difícil. Então, e eu quero ser simples nessa linguagem. Se dedique. Comece a aprender algo. Se dedique em aprender uma nova habilidade. Se dedique em aprender, ler um novo livro. Sabe qual é o problema da nossa geração? Nós estamos numa época onde as pessoas são especialistas em coisas inúteis. Tem até uma palavra que o pessoal fala, é cultura inútil, alguma coisa assim. Nós vivemos um mundo onde a distração é abundante. O entretenimento, as pessoas gastam tempo tornando-se especialista em coisas que não acrescentam nada ao seu propósito. Escreva aí, eu não sou um especialista em coisas inúteis. Eu não sou um especialista. Tem gente que sabe, irmãos, tem gente que sabe da vida do Carl Raymond, da Sharon não sei quem, da GK. Tem gente que sabe tudo, irmãos. Sabe tudo de televisão, sabe tudo da vida de artista que não está nem aí para ele. São especialistas em coisas inúteis, que não acrescenta nada no seu propósito. Deixa eu ver quem está comigo aí na live ainda. Eu não quero ser um especialista em coisa inútil. Em coisas que são distrações, que vai consumir o seu tempo com conteúdo irrelevante. Vai consumir o seu tempo com coisas que não ajudam você a crescer financeiramente, que não vai pagar suas dívidas, que não vai pagar seus boletos. Crente que vê Big Brother nem é crente, né, irmãos? Nem vou falar que é crente, porque quem vê Big Brother não é crente, não. Como diz o André Valadão, Cedes não é crente, não. Crente que assiste novela e vê Big Brother não é crente, não. Quando a gente quando nós investimos nosso tempo em coisas que nos ajudam a crescer, financeiramente, alcançar nossos sonhos, estamos honrando o tempo de vida que Deus nos dá, a inteligência que Deus nos dá, honrando o neurônio que Deus te deu, honrando a inteligência que Deus te deu. Mas quando você gasta tempo em coisas que não contribuem, você está desonrando e desperdiçando o seu potencial, o seu tempo. A Bíblia nos ensina sobre a importância de focar em prioridades que tragam frutos. Em Provérbios 12:11 está escrito: quem trabalha a sua terra terá comida de sobra. Será que você está trabalhando a sua terra? Mas quem segue os vagabundos é insensato. E talvez quem você segue é exatamente os vagabundos. Desculpa falar isso. Os seus heróis aí da televisão, os influencers que você segue, os vagabundos que não faz nada, que não tem profissão, fica aí fazendo entretenimento só para roubar a sua fé, roubar o seu tempo. Coisa inútil. Então você precisa fazer um esforço direcionado ao trabalho produtivo. Você é a máquina. Lembra que eu falei no primeiro dia? Você é a sua máquina. Você é a máquina de produzir riqueza. Deus colocou a unção de produzir riqueza em você. Você é a máquina de produzir. Então você tem que cuidar de você. E cuidar de você passa por isso. Filtrar o que você ouve. Filtrar o que você lê. As coisas que você se alimenta aí na internet.
Nós não devemos nos tornar especialistas em gastar nosso tempo com coisas que não impulsionam o nosso propósito. Seja na vida espiritual, na profissional, na financeira. Então, o uso sábio do tempo e dos recursos é uma parte fundamental para você se educar na vida financeira, pois permite você viver de forma equilibrada e alcançar prosperidade de uma maneira poderosa. Sabe? Cuidado com a vida fake nas redes sociais. É fácil cair nessa armadilha das redes sociais, onde muitas vezes vemos uma vida perfeita dos influenciadores, aquela vida linda que eles têm, o carro lindo, o cabelo lindo, o tênis lindo que eles têm, e a gente fica desejando aquilo, né? Aquelas fotos, né? Tudo num lugar chique, e você fica vendo a realidade fake das pessoas e fica insatisfeito com a sua própria vida. Você começa a comparar a sua vida simples com a vida da internet dos outros, e você começa a ter uma visão distorcida da realidade e começa a se tornar descontente, querendo cada vez mais coisas que nunca vai trazer o seu crescimento. Porém, a Bíblia nos ensina o valor do contentamento e da piedade, que são preciosos, mais preciosos do que qualquer riqueza material. Em Timóteo, no capítulo 1 Timóteo capítulo 6, versículos 6 e 8. Grande é o lucro da piedade com contentamento. Escreve aí, piedade com contentamento. Porque nada nós trouxemos para esse mundo e nada nós vamos levar dele. Se nós temos a comida, o que vestir, um teto para ficar debaixo, estaremos contentes. O contentamento é aprender a valorizar o que temos e ser gratos pelas bênçãos diárias. O contentamento é aprender a valorizar o que temos e ser gratos por aquilo que Deus está nos trazendo. Se você se sentir satisfeito, eu convido você a visitar uma comunidade carente. Se você está andando muito descontentinho, vai visitar uma favelinha, vai visitar um hospital do câncer, vai visitar uma cidade carente, uma cidade pobre. Pega as suas férias e investe nisso. Vai com a sua família nas férias, numa cidade pobre, num lugar pobre que precisa da sua ajuda. Você vai ver que algumas coisas vão mudar na sua vida. Então, nós estamos já em 1 hora e quase 1h30 de live, e nós vamos fechar a segunda semana, que esse é o ensino da segunda semana. E o que Deus está nos ensinando hoje é um conceito de trabalho e multiplicação. Deus deixou algo, né, em você. Deus plantou algo em você para que você multiplique. Deus deseja que você se esforce e que você trabalhe com tudo que você tem para que você possa multiplicar os frutos do seu trabalho. E a pergunta de Deus hoje é: o que você tem na mão? O que é que você tem na mão hoje que você pode colocar para multiplicar? Vai e faz. O que você sabe fazer? O que mais você sabe fazer? Use a fonte que você tem, por mais simples que pareça. Coloque isso diante do Senhor. Comece a trabalhar para você alcançar novos resultados. Como eu disse sobre renda extra, como fonte, abrir novas fontes. O tema de hoje é abrir novas fontes. O mundo, hoje, com a internet, esse mundo globalizado, ela abriu muitas possibilidades. A internet, ela meio que nivelou as possibilidades. A tecnologia e as oportunidades disponíveis atualmente, elas podem dar a mesma oportunidade de um empresário grande como dá para você. Então use isso para aumentar a sua renda e construir sua prosperidade. Comece a planejar para o seu futuro. A Bíblia diz que o sábio tem armazenado ali na casa dele o suprimento que ele precisa. A Bíblia ensina a importância de se preparar para o futuro e garantir recursos suficientes, mostrando que nós devemos nos preparar com sabedoria. Então comece a transformar a sua vida com pequenos começos. Não despreze os pequenos começos. Lembra desse versículo? Não despreze os pequenos começos. Começa simples, mas começa. Utilize o recurso que você tem. Comece pequeno e vai investindo. Essa fonte vai ser multiplicada.
Receba a unção do empreendedorismo, receba a unção da criatividade e receba a unção de multiplicação através do trabalho. Trabalho, Deus ama o trabalho. Então, coloque no seu coração a generosidade como propósito de vida. Por que eu quero ser rico? Deus não tem problema em enriquecer sua vida. Deus não tem problema em fazer você ter sucesso. Uma pessoa se arrastando não glorifica a Deus. Uma pessoa que se levanta para prosperar, ela glorifica a Deus altamente. A pessoa que decide, eu vou prosperar para a glória de Deus. Mas a pergunta é, por que você quer ser rico? Para que você quer ser rico? Para transbordar ainda mais. Quem tem coragem de dar essa resposta aí na live, nos comentários? Eu quero ser rico para transbordar ainda mais, para ser uma fonte transbordante mais poderosa ainda. A verdadeira prosperidade vem quando não é quando nós buscamos enriquecer. É quando nós buscamos ser uma fonte abençoadora, poderosamente generosa, escandalosamente generosa. Então a minha meta de vida, a motivação para você ter riquezas a minha meta de vida é ser cada vez mais rico para eu transbordar cada vez mais. Isso é poderoso e essa é a visão que nós temos no cenáculo. Sim, eu declaro sobre cada pessoa que está debaixo desse teto espiritual, debaixo dessa casa espiritual, debaixo desse manto espiritual, sobre a nossa liderança, eu declaro a bênção da riqueza e da prosperidade. E eu não tenho nenhum problema de falar isso, eu não estou sendo antibíblico e eu não estou inserindo em você a avareza. Eu estou falando que nós seremos poderosamente prósperos para ser uma fonte transbordante na vida dos nossos irmãos, na vida da nossa cidade. Sim, nós vamos ir para esse lugar. Eu não tenho sombra de dúvida. Os próximos milionários do Brasil estão na Igreja Cenáculo. E eu profetizo isso sobre a sua vida. E nós vamos ter a capacidade de impactar positivamente a vida da nossa cidade, de muitas pessoas, de missionários no campo, sabe? De nós levantarmos novos talentos, novos obreiros, novos artistas em Deus, que vão gravar filmes, que vão, sabe, lançar músicas, que vão ser uma fonte de transbordo para a nossa sociedade, implantando a cultura do reino de Deus. Nós vamos ter, em nome de Jesus, uma casa paterna, um restaurante social, um mercado social. Nós precisamos do projeto que Deus nos deu, nós precisamos de um rio correndo de recursos para a glória de Deus. E eu me animo em falar isso, e eu não tenho, sabe, vergonha de profetizar isso, porque eu estou sendo impelido pelo Espírito Santo para profetizar que você é próspero, você é uma fonte, você não é uma represa, você é alguém que Deus está chamando para empreender nesse tempo. Deus vai te dar a porta, Deus vai te dar a fonte, Deus vai multiplicar suas rendas, vai dar novas frentes de trabalho, novas fontes de renda, novas empresas, novos negócios, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro isso sobre a sua vida. É melhor dar do que receber. Então, por que eu quero ser rico? Para dar mais. Por que você está atrás de riqueza? Para dar mais, para cuidar mais de mais gente, para mais gente conhecer Jesus, para mais gente ser liberta da escravidão, do inferno, para mais gente sair da favela, para mais gente, sabe, para mais crianças em situação de pobreza ser formada, receber um curso e ter uma profissão na vida, e ter uma oportunidade de emprego. Irmãos, isso é avivamento. Os maiores avivamentos que aconteceram na história, eles trouxeram transformação social. Uma igreja avivada, ela transforma a sociedade. Os avivamentos que ocorreram lá no passado foi que aconteceram as mudanças na sociedade. Depois dos grandes avivamentos foram abertas faculdades poderosas, universidades que são mais famosas hoje foram abertas pelos pais, né, que foram avivados e queriam que seus filhos tivessem ensino de qualidade. O avivamento, ele para o ciclo do pecado, da bebedice, do alcoolismo. O avivamento, ele para o ciclo da miséria. A miséria traz morte, traz dor, traz roubo. A miséria traz, os impactos na sociedade são terríveis.
Toda a nossa sociedade é impactada quando falta alimento, quando falta recurso, quando falta emprego. E eu quero profetizar que eu estou falando com pessoas poderosas que vão abrir empresas, que vão empregar gente, que vão empregar pai de família, de que muitas famílias serão abençoadas, contempladas por sua causa, por causa da bênção que você carrega. Rico com coração generoso. Rico com coração generoso, é isso que você vai ser. Imagina só um bilionário rendido no altar de Deus. Um bilionário com coração rendido, extremamente generoso. O que uma pessoa dessa não pode fazer? Então, para fechar, nós precisamos fechar essa live. A parábola dos 10 talentos. No livro de Mateus, no capítulo 25, versículo 20, encontramos essa famosa parábola dos talentos, que nos ensina sobre a importância de administrar aquilo que nos é confiado. Na história, aquele que recebeu 5 talentos trouxe mais 5. O que recebeu 2 trouxe mais 2. O Senhor respondeu de forma positiva a ambos, destacando que, mesmo com capacidades diferentes, ambos foram fiéis no pouco e por isso foram promovidos para o muito. Essa história nos lembra que a nossa capacidade de produzir não é medida pelo que nós temos. Você pode ter 2, você pode ter 5, mas você precisa produzir. A nossa capacidade está medida quanto somos fiéis e diligentes naquilo que o Senhor tem nos dado. Produza de acordo com a sua capacidade. Não compare o seu caminho com o caminho de ninguém. Não se compare com ninguém. Deus concede habilidades e capacidades diferentes. E isso é algo maravilhoso. Cada um tem sua medida. Escreva, cada um tem sua medida. Não precisamos nos comparar com os outros e desejar o que os outros têm. A chave está em focar no que você pode produzir com o que você tem hoje. O que eu posso produzir com o que eu tenho hoje? Qual é o seu talento? Qual é o depósito de Deus em você? Não se prenda à comparação, pois sua jornada é única. O sucesso não é medido pela quantidade, mas pela qualidade do que você faz, do esforço que você se dedica. Produza de acordo com a sua capacidade e busque excelência no que você faz. Uma verdade poderosa é que nós podemos prosperar tanto pela qualidade que fizemos, quanto do que fazemos, quanto pela falha dos outros. Muitas vezes, os que os outros fazem de errado pode ser a oportunidade para nós brilharmos com aquilo. No entanto, o foco deve ser não nas falhas dos outros, mas como nós podemos destacar no nosso próprio trabalho e na nossa própria dedicação. A verdadeira prosperidade vem de quando nós somos consistentes com aquilo que a gente produz. Atitude como chave de sucesso. Ter boa atitude. Escreva, boa atitude. Desenvolver a sua capacidade de produzir também envolve cultivar a atitude certa. A atitude abre portas. A atitude abre portas. Escreva isso. A atitude abre portas. Gera aprendizado. Atitude é fé. É fé. A fé, ela tem atitude. Não, eu tenho fé, essa porta vai se abrir, eu vou me organizar e eu vou para cima. E Deus vai me dar essa vitória. Eu vou derrubar esse gigante e eu vou conquistar, eu vou prosperar. Mesmo quando a experiência ainda não está completamente consolidada. Com a mente positiva, proativa. Mesmo que você não sabe tudo, você vai com humildade, perguntando, se informando, buscando informações, se movendo e Deus vai abrindo as portas. Não espere ser tudo perfeito. Importante é você começar com uma atitude. A atitude de querer empreender, de querer crescer. Lembre-se de que a atitude certa pode transformar um desafio numa oportunidade de crescimento. Vai superando seus desafios da forma correta, com a postura correta. Desafios são inevitáveis, mas a nossa postura diante deles é o que faz toda a diferença. Não permita que os problemas ou as dificuldades dificultem ou afetem sua atitude. Mantenha-se firme com a postura certa, que isso vai te dar a vitória necessária. Quando nós enfrentamos os desafios com confiança e determinação, nós somos moldados para alcançar novos patamares na nossa jornada. Produza, cresça, transforme o seu caminho. Cada um de vocês tem potencial único dado por Deus. Quando você desenvolve sua capacidade de produzir com a atitude correta e com foco na sua jornada, você vai alcançar novos níveis
sabe, de prosperidade. Trabalhe, trabalhe, trabalhe. Pega o seu trabalho e coloque diante do altar de Deus. O trabalho, ele é um altar. Sim. O trabalho, ele é um dom de Deus. Deus trabalha, Deus é um Deus trabalhador, Jesus também trabalha. E Deus aborrece a preguiça. Então, ora, fala, Deus, me tira do comodismo. No livro de Eclesiastes, no capítulo 2, versículo 24, nós encontramos uma grande verdade. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se com o fruto do seu trabalho. É a Bíblia. Também vi que isso vem da mão de Deus. Olha que lindo que o sábio escreve. Eu vi que isso vem da mão de Deus. Você se alegrar com o fruto dos seus trabalhos. Você vê o resultado. Isso vem da mão de Deus. Então Deus nos ensina a produzir por meio da bênção do trabalho. Produzir riquezas pelo trabalho. Ele te dá capacidade de produzir e gerar riquezas a partir das obras das suas mãos. O trabalho nunca foi uma maldição, como eu já disse, mas é um presente divino. E quando você trabalha, você está parecendo com Deus, porque Deus é um Deus trabalhador. Quando você soa, você fala, meu Deus, eu trabalhei, que bênção. Deus me deu a graça de terminar a semana laboral. Glória a Deus por isso. Estou feliz que cumpri meu trabalho. E eu sei que eu estou fazendo, Deus vai honrar e Deus vai multiplicar. Ao entendermos que o trabalho é uma dádiva de Deus, nós podemos enxergá-lo de uma forma de adoração. Cultivar a terra. Culto. Cultivar vem de culto. Então todas as vezes que você cultiva, que você planta, é um culto. Não é apenas uma obrigação, é um ato de adoração. Quando você trabalha nos seus sonhos, quando você trabalha com o seu talento, quando você trabalha com os recursos que Deus te deu, é um culto ao Senhor. Escreva isso. Trabalho é um culto ao Senhor. Deus não nos deu um trabalho apenas para a gente ganhar dinheiro ou acumular bens. O trabalho é um veículo para nós realizarmos os nossos sonhos, os sonhos da nossa família e abençoar e ser generoso com os outros. Ela é uma ferramenta para você cumprir os propósitos de Deus. Deus tem para cada um propósito poderoso. E o trabalho nos permite transformar ideias em realidade. E ao fazer isso, nós colaboramos com o plano de Deus na nossa vida. Quando entendemos que o trabalho é parte do plano divino, nós vamos ver o trabalho como algo além da rotina, mas uma forma de expressar nossa fé e confiança em Deus. Então que o seu coração valorize o seu trabalho. Deus abençoa o fruto do nosso trabalho. Escreva isso. Deus abençoa o fruto do nosso trabalho. Amém? Trabalho é um culto ao Senhor. Se você não tem um trabalho, Deus não pode abençoar o fruto do seu trabalho. Então não tem o que abençoar se não tem um esforço, se não tem um trabalho. Mas o que importa não é apenas o que fazemos, mas com o coração que fazemos, que realizamos. Quando eu entro na empresa que eu sou funcionário e eu trabalho prestando um culto ao Senhor, meu trabalho vai ser excelente. Eu vou fazer o meu melhor, aquilo vai prosperar, eu vou ser honrado. Lembra de Davi que fazia tudo com excelência? Hoje de manhã, a pregação de hoje de manhã. Davi, ele foi para a casa de Saul e ele fazia tudo com tanta excelência e fazia além do que era pedido para ele, que Saul promoveu ele no exército. E aí abriu a oportunidade que ele precisava para aprender a ser um rei guerreiro que ele seria. Então, faça mais do que foi pedido. Se o nosso coração estiver focado apenas em lucro instantâneo, riqueza e ser beneficiado, mais cedo ou mais tarde nós vamos perder a alegria do que a gente faz. O trabalho, ele não é apenas uma fonte de renda, mas ele é uma expressão do que temos dentro de nós. Então, quando nós fazemos o nosso trabalho com paixão e gratidão, nós estamos reconhecendo que é uma bênção divina e aquilo se torna um lugar sagrado de adoração. O meu trabalho é um lugar sagrado de adoração. Então, enquanto você está ali, fazendo o seu trabalho, enquanto você está ali, no seu labor, a irmã Camila falou amém, eu lembrei dela, enrolando ali seus brigadeiros, é um culto ao Senhor. E quando você tem essa consciência de que é um culto ao Senhor que você está fazendo, de você estar ali,
fazendo a sua parte, que vai abençoar a sua família, que vai trazer o recurso para o sustento do seu lar e que vai ajudar você, né, a ser esse provedor generoso, isso toma uma proporção tão poderosa, isso muda o ambiente do seu trabalho. Nossa atitude em relação ao trabalho reflete como nós honramos a Deus e reconhecemos que Ele é a fonte de todas as boas dádivas. Meu irmão Álvaro, bendiciones desde Chile. O Senhor te siga usando de gran maneira. Amém, meu irmão, bendiciones. Que alegria, me alegro muito que esteja acá. Bendiciones. Terminando a live, vai ser 2 horas de live hoje para a gente terminar. Então o trabalho, ele é um altar sagrado. Quando nós transformamos o nosso trabalho no altar, ele se torna um espaço de adoração. Com as nossas mãos, com a nossa mente, com o nosso coração. O trabalho não precisa ser um fardo, mas sim uma expressão da nossa devoção a Deus. Isso muda tudo. É por isso que eu tenho muita preocupação. Eu desconfio de gente que não gosta de trabalhar, que vai para o serviço, diz que é crente, mas vai lá para o serviço e arruma vou tirar sangue para ter o dia de trabalho livre, e dá atestado, e dá atestado até ser mandado embora. Você não é crente não, você precisa aceitar Jesus, porque o trabalho, ele é um culto ao Senhor. Ao realizar as tarefas diárias, você está cumprindo o seu papel. Lembre-se de que o sustento que você leva para o seu lar vem da sua dedicação, do seu esforço. E Deus abençoa o fruto do seu trabalho. Quando protegemos e valorizamos o nosso trabalho e oramos pelo nosso trabalho, as fontes abençoadoras, né? Talvez você é um CLT. Será que você ora pela sua empresa? Será que você ora pela empresa que você trabalha? Abençoando seus patrões, pedindo que o Senhor prospere a empresa que você trabalha? Então, quando nós fizemos isso, nós estamos num nível de integridade e de excelência. Essa atitude gera estabilidade, não apenas econômica, mas também espiritual. Então, valorizar o seu trabalho é uma chave poderosa para a sua estabilidade. Quando vemos o trabalho como um meio de servir a Deus e servir os outros, ele se torna uma fonte de bênção contínua. O trabalho bem feito, realizado com dedicação, respeito e alegria, traz frutos duradouros. Quando nós honramos o trabalho que Deus nos deu, Ele nos honra com prosperidade e crescimento. Portanto, lembre-se, o trabalho é uma extensão do seu altar pessoal. O trabalho é a extensão do meu altar pessoal. Um lugar onde você oferece a Deus o seu melhor, através da sua habilidade, do seu esforço e do seu labor. Amém? Então, minha dica de hoje é: transforme o seu trabalho em um altar de adoração. Valorize não apenas o que ele te proporciona, mas também pelo propósito divino que ele carrega. Valorize seu patrão, valorize os seus empregados, você que é patrão, valorize os seus colaboradores. Faça de cada tarefa uma oportunidade de servir a Deus com excelência e gratidão. Assim, você estará honrando a Deus e experimentando suas bênçãos, tanto espirituais quanto materiais, em todas as áreas da sua vida. Essa é a live de hoje, o conteúdo que eu tinha que liberar sobre a sua vida. Foi bastante coisa, né? Bastante chaves poderosas ali para você trabalhar, se organizar, empreender, multiplicar as fontes, honrar o seu trabalho. Tantas coisas que Deus nos ensinou nessa live. E essa masterclass vai ficar gravada aí para você ver de novo, fazer as anotações, mandar para os irmãos. E antes de encerrar, eu gostaria de orar por você. Amém? Feche os seus olhos onde você estiver. Quero abençoar a sua semana, abençoar a sua noite. Pai amado, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te agradecemos por este momento tão precioso em tua presença. Obrigado, Senhor, por nos ensinar hoje sobre multiplicação das nossas fontes, a diversificação das nossas fontes e a importância de buscarmos sabedoria na vida financeira. Nós nos arrependemos por todo medo ou falta de confiança nas tuas promessas de provisão. Pedimos, Senhor, que tu nos ajudes a lançar nossas sementes com fé, sabendo que elas não retornarão vazias, mas que frutificarão abundantemente. Que possamos confiar em ti, diversificando nossas fontes de provisão com sabedoria e coragem,
conforme orienta a Tua palavra, honrando o nosso trabalho, fazendo o nosso trabalho uma extensão do nosso altar. Nos capacita, ó Deus, a tomarmos a decisão de alinhar a nossa vida financeira ao Teu propósito, de nos organizarmos. Nos ajuda, Senhor, a sair da bagunça. Nos ajuda, Senhor, a sair do cativeiro da dívida, da irresponsabilidade. Nos ensina a sermos fiéis, generosos, prudentes em tudo o que fazemos, para que possamos ser uma bênção para as nossas famílias, para a Tua obra e para tudo ao nosso redor. Faz de nós, Jesus, provedores geracionais, provedores generosos. Nos ajuda a nos organizarmos para nos tornarmos provedores poderosos. Pedimos que nos proteja contra as perdas, as falhas financeiras. Nos ajuda nas escolhas que fazemos. Que sejamos guiados pela Tua direção, pelo Teu Espírito, trazendo crescimento e prosperidade para a nossa casa, segurança para os nossos filhos e bênção para as nossas igrejas e a nossa cidade. Nos ajuda a manter o foco no que é eterno e não nos corrompermos com as riquezas da terra, mas, acima de tudo, a juntarmos tesouros no céu, lembrando que a nossa provisão vem de Ti e a nossa pátria está em Ti. Ou seja, que tudo retorna para Ti, tudo volta para Ti. Deus, Tu és o nosso pastor e nunca nos deixará faltar nada. Então, em nome de Jesus, nós declaramos que veremos a Tua poderosa mão sobre as nossas finanças, nos trazendo a providência que precisamos, sobre as nossas vidas, sobre a vida das nossas famílias, da nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Obrigado por me suportar até essa hora, 2 horas de live, depois de um culto extenso também, mas eu não poderia deixar de lançar essa semente na sua vida, e eu estou motivado e muito decidido em abençoar a sua vida. Um esforço, preparar o material e fazer pesquisa e estudar e orar e pedir graça para o Espírito Santo e dedicar esse tempo todo, mas eu faço com muito amor mesmo, crendo que isso vai destravar a vida de muitos dos nossos irmãos e mudar a vida financeira da nossa igreja. Amém? Deus abençoe você. Você está feliz? Foi abençoado? Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe sua vida. Nós oramos no nome de Jesus Cristo, declarando essas bênçãos sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? Amém, irmão Miguel. Glória a Deus. Glória a Jesus. Miguel, depois entra lá no YouTube para ver a mensagem de hoje. E a de sexta também. Amém? Deus abençoe a irmã Camila. Deus abençoe a irmã Débora. Deus abençoe a irmã Elaine. Meu irmão precioso Marcos Crisóstones. Deus te abençoe. Aleluia. 8h55 está terminada a nossa live. Deus abençoe. Até amanhã às 6. Semana tem conferência, hein, gente? Sexta, sábado e domingo. Deus abençoe minha esposa linda, pastora Fabi, desde Chile. Que saudades, te estranho, meu amor. Beijo no Benjamin, na mamãezinha que está aí. Deus abençoe. Pastor Lucas, Deus te abençoe, meu príncipe. Deus te abençoe. Boa noite, bom descanso. Aleluia. Deus abençoe. Vai com Jesus. Pai do Senhor. Obrigado pela sua presença. Obrigado pela sua audiência. Até amanhã, 6 da manhã, estarei aqui. Amém? Deus abençoe. Feliz de Fabi Grace. Isso aí. Aleluia. Irmão Robson, Deus abençoe. Boa semana. Glória a Deus.
da vida. És meu provedor. Aleluia. Tchau, gente. Boa noite. Fica com Jesus.